A TV Cidade Verde teve acesso a documentos onde internos do Centro Educacional Masculino 100 revelam confissões de Gleison Vieira, o menor que foi assassinado lá dentro do 100. Os depoimentos indicam que o adolescente, que foi assassinado pelos outros 3 menores que estariam envolvidos nos crimes de Castelo, teria cometido o estupro sozinho e ele teria recebido dinheiro para cometer a barbárie que chocou todo o país, na reportagem de Tiago Melo. Na visão dos defensores, o único responsável pela barbárie seria Gleison Vieira da Silva, morto dia 16 de julho pelos supostos comparsas em um dos alojamentos do Centro Educacional Masculino. Os defensores têm uma prova forte para sustentar a inocência dos 3 adolescentes, os depoimentos das vítimas. Quando falaram em juízo, as sobreviventes foram categóricas ao afirmar que Gleison agiu sozinho. Nenhuma delas se recorda da presença de outra pessoa no Morro do Garrote naquele dia. No alojamento ao lado de onde o assassinato ocorreu, um dos internos relatou que Gleison havia assumido a responsabilidade pela agressão às meninas. O próprio Gleison assumiu que os 3 não estavam envolvidos, que quem está envolvido está foragido. Foram avisar a coordenação para mudar, mas não sei porque não mudaram, tá entendendo? Ficaram os 4 mesmo assim? Ficaram. Mas assim, não mudaram porque também não tinha local de colocar eles. Um dia depois, defensores públicos foram ao centro e ouviram relatos contundentes. A TV Cidade Verde teve acesso com exclusividade aos termos de declarações. Um dos internos da ala D diz que Gleison assumiu que tinha feito, que tinha estuprado 2 meninas, que tinha mais 2 envolvidos. Não declarou o nome dos 2. Não informou se eram menores de idade. Que Gleison declarou que os outros 3 menores que permanecem apreendidos não tinham nada a ver, que os menores não estavam sequer no morro. Gleison informou que foi oferecido R$2.000 e um advogado para acusar os outros meninos. Gleison dizia ameaçado pelos outros 3 adolescentes por ter acusado eles de algo que não tinham feito. Que os outros 3 meninos sempre se declararam inocentes. Que os 4 relataram terem sido espancados em Campo Maior. Que Gleison chegou a dizer que estava arrependido de tudo. Que todo mundo do Pavilhão D sabe da confissão de Gleison aqui relatada. O outro depoimento é parecido. Diz o interno que estava internado na ala D, na cela vizinha à dos 4 menores de Castelo. Que ouviu Gleison dizer que estuprou as meninas sozinho e que tinha outras pessoas com ele, mas que os outros sentenciados não tinham nada a ver. Que os 3 menores apreendidos sempre diziam que eram inocentes. Que Gleison falou que os outros sentenciados eram desafetos seus e que os acusou também para não denunciar os verdadeiros culpados. Que na chegada dos menores de Castelo ao 100, viu eles apanhando. Que após a morte de Gleison, os outros 3 apanharam colados na parede bem debaixo do local da câmera, que ficou uma mancha de sangue na parede, que não conhece o guarda que bateu nos meninos. No terceiro depoimento, o interno declara que estava internado na ala D, na vizinha cela de Gleison, que foi Gleison quem estuprou as meninas de Castelo no Morro do Garrote, que ele falou que os outros 3 adolescentes apreendidos não estavam no morro e eram inocentes. Disse que tinha outras pessoas com ele e que estavam soltos. Tem na reportagem exclusiva com esses documentos da Defensoria. Olha, sobre a suposta agressão levantada pelos menores no Centro Educacional Masculino, a SASC informou à nossa produção que desconhece qualquer denúncia neste sentido e que foram realizados exames de corpo de delito em todos os menores 30 horas após a chegada deles ao sistema e logo depois da morte praticada contra o interno Gleison. Nos exames não foram constatados indícios de agressão em nenhum dos internos. E ontem à noite, o Joelson Jordani conversou com o... Eu já encerrei com minha função e cabe às partes agora alegarem, e a Defensoria já alegou, já recorreu, o Ministério Público apresentou as contrarrazões e cabe agora aos desembargadores decidir pela manutenção ou não da minha sentença. Eu acho que qualquer magistrado tem que ter a responsabilidade de logo um caso de repercussão como esse, de coleta de provas, de instrução e com a finalização do processo com a sentença. E minha decisão, no meu entendimento, foi muito bem fundamentada, né? Foi meu convencimento motivado, e eu não alteraria nada da sentença. O senhor entende, então, que isso é apenas um trabalho da defesa?
Não, com certeza, é um trabalho, é o direito deles de recorrerem, a alegar. Não sei se também eles estão certos ou estão errados, mas eu entendo que é direito deles. O Ministério Público também tem um posicionamento dele. Então, eu acho que é o direito da defesa alegar o que eles quiserem. Está aí a palavra do juiz Leonardo Brasileiro, que já atuou na sentença dos menores. No CidadeVerde.com, a informação colhida pelos repórteres do portal CidadeVerde.com de que o pai de uma das pessoas envolvidas nesse diz que não é surpresa essa versão de que Gleison seria o único culpado. E o Gleison, que foi assassinado lá no Centro Educacional Masculino, o pai da vítima não quis ser identificado, naturalmente. É um caso que envolve ainda muito medo e muita dor também para as famílias, mas aí há depoimento da família de que não há surpresa de que teria apenas uma pessoa envolvida. A delegada Ana Melca, a delegada da mulher, está aqui com a gente, aqui da Sudeste. Bom dia, delegada. Bom dia. A delegada Ana Melca, inclusive, ouviu as vítimas, ainda enquanto as meninas estavam lá no hospital de urgência, internadas, se recuperando dessa barbárie. Para a Polícia Civil, delegada, é surpresa esse novo momento, ou não seria um novo momento? A Defensoria está apenas fazendo a parte dela, como disse aqui o doutor Leonardo Brasileiro? Com certeza, eu coaduno do entendimento do juiz, né? Inclusive, não retiro nada do que nós formulamos durante o relatório do inquérito policial, porque todas as provas que nós juntamos para termos o convencimento de fazer o indiciamento, tem o nosso entendimento de que há robustez da participação dos 4. O Ministério Público também teve o mesmo entendimento, o Judiciário também. A defesa está fazendo o papel dela, que é exatamente a contradição, né? O direito à ampla defesa, ela existe para isso. É muito oportuno agora ser levantada uma tese com essas características, haja vista que agora o principal, né, o autor do fato teria, né, já está morto, já teria vindo a óbito, e os outros 3 remanescentes seriam inocentes. Esses mesmos 3 que praticaram o mesmo fato, porque o fato, você pode observar que o modus operandi é muito similar. A agressão, ela ficou focada ali na cabeça. Da forma que nós vislumbramos durante as perícias que foram realizadas nas vítimas. Agora, na conversa que a senhora teve com as meninas, em algum momento elas narram que existia apenas realmente uma pessoa na cena do crime? A priori, eu quero citar os depoimentos que foram colhidos no frescor do flagrante dos autores, dos menores infratores. Por quê? Porque eles narram com riqueza de detalhes os fatos que ocorreram, inclusive o sentimento que eles tiveram. É impressionante como eles narram o sentimento que tiveram ao ver as meninas. Eram meninas bonitas, meninas jovens, bem vestidas. E a riqueza de detalhes que eles trazem do intercrimes que coadunou o depoimento de um com o outro. Houve um casamento desses detalhes, desse intercrime. E eles foram pegos separadamente. Eles foram pegos, foram filmados esses depoimentos, né? Uhum. Então, tudo isso fez a gente ficar muito tranquilo em entender que estavam ali na cena daquele fato típico. Quando pegamos os depoimentos dessas meninas, das menores vítimas, elas teriam, todos estavam ainda no hospital, a gente se deslocou até lá para pegar os depoimentos. Foram meninas que sofreram traumas na cabeça, né? Foram meninas que estão traumatizadas pelo próprio fato em si, independente do trauma físico, né? É um trauma psicológico muito grande e isso compromete o depoimento. Reviver a cena é muito complicado para aquelas vítimas, né? A gente entende que às vezes possa haver confusão. Eu consigo perceber, por exemplo, no depoimento de uma das vítimas que diz que garante que não houve a conjunção carnal, quando a gente pega o laudo e foi encontrado sêmen, inclusive espermatozoide no canal vaginal dessa menina. Então a senhora acha que eles estavam num momento de muita confusão mental? Isso é muito natural. Há 5 anos, praticamente, eu trabalho nessa área com violência doméstica, colhendo depoimentos de mulheres vítimas. E quando há, nesses casos de estupro, toda uma fragilidade para a gente abordar e para ser falado e para ser tratado. No caso, as vítimas e os familiares, tanto o pai, que falou aqui ao CidadeVerde.com, nós conversamos com a mãe de uma das meninas ontem também, e elas continuam confirmando essa versão de que havia apenas uma pessoa na cena do crime. O que pode ter havido uma participação mais evidenciada do Gleison, inclusive na abordagem dessas menores. É isso que pode ter havido. Por quê? Porque durante o depoimento delas também, e isso não está sendo vislumbrado pela defesa quando levanta a tese,
Elas falam do momento que estavam vendadas, elas falam de momentos que desmaiaram. Essas meninas, elas foram arremessadas paralelamente, uma após a outra, né? Então, existiram, as que remanesceram, curiosamente, foram as que foram mais agredidas. Então, como é que eu posso acreditar que uma só pessoa praticou todos esses atos? Fisicamente, e as uma provas pessoa científicas do inquérito, delegada? As provas científicas também, presentes no inquérito, são suficientes para a Polícia Civil? A priori, é bom ressaltar que, com relação ao exame, que é o que está se batendo mais, a questão de ter encontrado o sêmen só do Gleison. Foram encontrados, tanto na perícia de local, quanto na perícia nas meninas, vários vestígios de violência sexual, porque a violência sexual, ela não se caracteriza apenas pela conjunção carnal, né? Inclusive, pode haver a conjunção carnal e não se deixar fluidos, ele pode não ter sido completa, né? Então, isso não é uma tese para ser sustentada, porque o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ele prescinde, inclusive, de laudo pericial. Contudo, até o laudo de local, ele identifica a violência sexual. Você vê peças de roupas íntimas rasgadas, né? Tem escoriações próximas às coxas das vítimas. Você nota que houve vários vestígios de prática sexual que não necessariamente seria a conjunção carnal. Né? Então, a Polícia Civil está muito tranquila do trabalho que fez. Tranquila com relação ao trabalho que foi feito, ao inquérito que foi entregue, aos depoimentos que foram colhidos, principalmente o frescor desses depoimentos durante o flagrante. É isso que eu peço para ser ressaltado, porque foram riquezas de detalhes trazidas, inclusive o sentimento daqueles menores infratores. E, se você observar a prática que foi feita com relação a esse menor, que esses depoimentos que foram dados aí dentro do CEIP, é muito previsível que haja isso com o delator de um fato típico, gente. É muito previsível, ele foi o delator, foi ele primeiro que apontou a autoria dos outros. Então, é muito previsível que os outros façam a pressão inicial para que ele fale isso, né, em bom tom, alto e bom tom, para todos escutem, e a posteriori ele foi assassinado por eles com a mesma prática de agressão fixada na cabeça da forma que aconteceu com as meninas. Ok, nós conversamos aqui com a delegada Ana Melca, que é delegada da mulher. Muito obrigada, delegada, pelas informações. Bom dia para a senhora.